Salve galera, aqui é Christian Dimitrios, eu sou documentarista de natureza, trabalho basicamente em filmar animais, contar histórias do mundo natural e transformá-los em sequências e documentários, como por exemplo a série Planeta Selvagem, que a gente fez episódios no México e também na Argentina, Brasil Selvagem, que tem 3 temporadas, desde o Pantanal, todos os biomas, a costa brasileira e também inúmeras séries internacionais, como Sobrenatural, que está no Disney Plus, a série Animal, ou A Vida Secreta dos Animais, que está no Netflix, Big Beasts, que é uma série que está no Apple TV Plus, e também o meu quadro Planeta Incrível, que vai ao ar todas as quartas no Melhor da Noite da Band. Então, a gente vai entrar um pouco nesse mundo hoje. Eu vou contar um pouco das histórias sobre o que é essa profissão de documentarista de natureza. E é lógico, o ideal é começar por onde tudo começou. Então, voltando um pouco na minha vida, eu não lembro de um dia onde eu não estava conectado com a natureza. Eu nasci no sul de Minas, na Serra da Mantiqueira, na cidade de Itajubá, uma cidade cercada por montanhas, e desde muito pequeno eu já era um bicho do mato, uma pessoa que adorava estar na natureza, que adorava estar explorando as matas da região, do que estar num campo de futebol, jogando um futebol com os amigos e fazendo outras coisas. Para mim a natureza sempre chamou a minha atenção, e foi aí onde tudo começou. Primeiro eu queria sentir essa conexão com a natureza, conhecer mais a natureza e estar em contato com a natureza. Foi ali onde começou. Foi aí desde muito pequeno, com 10 anos eu já era escoteiro. Depois meus esportes que eu praticava na adolescência eram todos esportes outdoor, esportes que envolviam a natureza, como surf, mountain bike, escalada, trekking, tudo conectado com a natureza. E depois, mais para frente, quando eu tive que escolher algo para fazer, eu escolhi fazer biologia, e na biologia eu descobri o mergulho, e ali eu virei um instrutor de mergulho. Primeiro dive master, guia de mergulho, e depois instrutor. E ali eu levava as pessoas até a natureza. Até um pouco antes eu já me aventurava como guia de trekking também. Eu praticava trekking, mas não tinha nenhum curso para ser guia, mas já levava os amigos para fazer trekking comigo. Então eu vinculo muito esse período de um período onde eu levava as pessoas até a natureza. E assim eu compartilhava a paixão que eu sentia pela natureza com as outras pessoas. No mergulho, já praticando isso, e como uma atividade profissional e séria, eu descobri as imagens. Ali eu comecei a fazer imagens das pessoas que vinham mergulhar com a gente. E ali eu percebi que eu não só podia levar as pessoas até a natureza, mas eu poderia também levar um pouco de natureza até a casa dessas pessoas, para essas pessoas compartilhar com mais pessoas ainda, com seus parentes, amigos, e aí por aí vai. Então ali com as imagens foi ali onde começou tudo, essa paixão por fazer imagens, para compartilhar todas essas belezas que a gente vê por aí. Então começou basicamente assim, é um progresso, é uma coisa muito orgânica. Se me perguntarem, você planejou toda a sua carreira? Não, ela aconteceu de uma forma muito natural, muito orgânica, sempre tentando compartilhar essa paixão que eu sinto pela natureza. Depois de começar a fazer vídeos, aí foi uma questão de tempo, até isso virar uma profissão, eu virar documentarista, mas isso é uma outra história. Cada vez que a gente tem um assunto para contar. Muitas vezes essa história já vem pesquisada pelo canal ou pela produtora que nos contrata para contar aquela história. Então a gente já sabe exatamente a onça pescando jacaré, a onça caçando jacaré. Então a gente já sabe aonde isso pode acontecer, o que eles querem contar, e a gente vai no campo para retratar isso. Muitas vezes como eu gosto de fazer, o meu jeito, que o que a gente faz no Brasil Selvagem, no Planeta Selvagem, é contar um reality, é ir para o campo e o que a natureza vai oferecer para a gente. A gente tem uma certa ideia do que ela tem para contar, a gente tem às vezes assim, só umas nuances de uma história, aquele bicho pode fazer isso aqui, beleza, mas não vamos focar só nisso, vamos focar em tudo que está acontecendo
e receber isso de uma forma que a gente pode aproveitar, porque a natureza sempre tem uma história para contar, e uma história incrível. A natureza em si, a realidade como ela é muito mais fascinante do que qualquer ficção. Sempre tem uma história incrível e impressionante para contar, e a gente tem que estar atento a isso. Então, geralmente, nos nossos projetos pessoais, eu vou para o campo com, mente aberta para o que estiver acontecendo, e quando tem aquelas histórias que a gente tem o sonho de fazer, a gente faz também, mas nunca discrimina nada. Outras vezes a gente tem que só focar no objetivo que uma série maior, uma série que tem ali, está investindo só naquela sequência, a gente precisa focar. São trabalhos diferentes, mas tudo é trabalho, e de qualquer uma das formas a gente faz o melhor para contar uma história natural, uma história de um animal sobrevivendo e fazendo coisas fascinantes aí para vencer a jornada do dia a dia. Assim que eu comecei a trabalhar a sério, com grandes produções, National Geographic, por exemplo, aí o trabalho fica bem sério. Então ele deixa de ser só aquele prazer, aquele entusiasmo de querer sair e gravar o que estiver rolando. Não, a gente passa a ter uma missão, um objetivo. A gente tem uma história para contar. Então muitas vezes essas grandes produções, elas nos enviam um storyboard, assim como nos filmes de Hollywood, a gente vê o storyboard, tudo muito bem planejado antes de filmar. Eles também têm uma ideia de um roteiro para a gente filmar uma história natural, que depende de muita pesquisa, muito trabalho de pré-produção antes de sair para o campo, né? Então é um trabalho muito árduo, às vezes de anos, para você passar 3 meses, ou às vezes 3 semanas, ou às vezes 3 dias, para conseguir uma sequência que vai contar uma história. Então a gente precisa estar ali focado em tudo que contribui para essa história. É como preencher um quebra-cabeças. Você tem ali várias peças, e se você preenche 95%, fica faltando 2 peças, não fica legal, né? Fica feio. Então a gente precisa ter todas as peças do quebra-cabeças para contar uma história. Então é um trabalho de muita concentração, muito foco, muita perspicácia de observar o mundo natural e entender quais histórias ele está contando e o quanto o que está acontecendo ali pode contribuir para a história que você está contando na hora de fazer um documentário de natureza. Então é um trabalho de muita atenção, de muito conhecimento. Eu sempre falo que toda vez que a gente vai para o campo, a gente aprende um pouco mais, a gente se conecta um pouco mais com a natureza, e isso é essencial para um bom cinegrafista de natureza, para um fotógrafo de natureza, não chegar e querer extrair o que a natureza tem. Não, primeiro se conecta com a natureza, entende o ritmo da natureza, não tem que impor o ritmo, o nosso ritmo frenético de louco de cidade no ambiente natural. A gente precisa se conectar primeiro com aquele ritmo para depois extrair o melhor do que ela tem para oferecer para a gente. E assim eu trabalho, assim eu funciono na natureza, chega, se conecta e aí liga a câmera. E aí é uma questão de só absorver o que a natureza tem para oferecer. E sempre tem muita coisa, muito mais do que a gente imagina. E nunca é garantido, o resultado nunca é garantido. Muitas vezes a gente vai para o campo, fica lá semanas e não consegue o tão sonhado objetivo que a gente tanto quer, que tanto buscam, né? Muitas vezes sim, muitas vezes não. Muitas vezes a gente passa perrengue. Na Amazônia, por exemplo, uma vez a gente estava esperando chuva para poder sair as tartaruguinhas aí debaixo da terra. O que aconteceu? Quando a chuva veio, ela veio forte demais. Caiu uma árvore em cima da nossa casa, molhou quase todos os nossos equipamentos. A gente ficou basicamente debaixo da água, sem ali. E água e eletrônico não dão muito certo, né? É uma coisa que não casa muito bem. E aí a gente acabou passando um perrengue, mas o que a gente fez? Superou, limpou, secou tudo, o que deu para funcionar, a gente continuou trabalhando. Um dia depois a gente teve o resultado. No Pantanal também eu já tive a mesma situação de, no meu primeiro dia de trabalho, de um job super importante, onde eu estava começando a carreira. Isso já faz aí quase, vamos dizer, acho que faz 15 anos, mais ou menos 15 anos atrás, né, um pouco, talvez mais. No meu primeiro dia de trabalho, peguei o barco, o barqueiro vira o barco com câmera, com tudo, com tripé, bateria. Nossa, foi um desespero.
né? Eu consegui salvar a câmera, pelo menos, pulei na água, consegui pegar a câmera, o resto foi rio abaixo. A gente conseguiu salvar boa parte do equipamento, que a gente recuperou até no dia seguinte. Tinha jacaré, tinha piranha, tudo ali no rio, mas nesse momento você não quer nem saber, você só quer recuperar o equipamento. Tava todo mundo bem, ninguém se machucou, mas imagina você no seu primeiro dia de trabalho, isso acontece, como é que você fica? E aí, mesma coisa, a gente volta, sacode a poeira, seca e continua persistindo em busca do objetivo. 3 dias depois, capturamos uma imagem incrível de uma onça pegando capivara, algo que nunca tinha sido feito até então. Foi sensacional. E, então, tipo, esses perrengues a gente precisa superar. Toda vez que a gente tem um perrengue, se a gente continuar persistindo, a gente vai ter uma grande surpresa e um grande resultado. Então, perrengues fazem parte da nossa vida. A gente precisa estar sempre fora da zona de conforto, e se você está fora da zona de conforto, você já está em zona de perrengue. Então, para mim, isso é quase comum. Mas o importante é você superar o perrengue e focar no objetivo, porque quando a gente faz isso, a hora que a gente alcança esse resultado, ele vem com um sabor muito mais especial, e a gente vê o quanto vale a pena, né? Muitas vezes são anos, meses, semanas de preparação para apenas alguns segundos de glória. Só que esses segundos valem tudo, valem todos esses esforços. Pra gente, assim, para documentarista de natureza, para quem trabalha com a natureza, sabe o que eu estou falando, isso é algo muito, muito importante. E cada aventura dessas, cada missão que a gente tem com os bichos, a gente aprende algo diferente. Eu sempre falo que cada trabalho que a gente faz transforma a gente como pessoa, como profissional, como ser humano de uma maneira geral, porque a gente aprende muito, não só a superar a frustração que a gente tem, porque na natureza a gente não controla nada, a gente não dirige nada, a gente tem que estar aberto para estar pronto na hora certa quando a natureza se apresentar. Então é um trabalho intenso de percepção e de aceitação, de paciência, de conexão. Então isso é muito importante, isso ensina cada job, não importa o quão bom você acha que é, ele sempre vai ensinar. A natureza é sempre soberana e sempre superior. Então a gente tem que estar ali humilde para aprender o que ela tem aí para oferecer e estar pronto. Então isso é uma forma, cada vez uma conexão, a gente aprende mais sobre o meio natural, a gente lê um pouco mais sobre aquele comportamento, a gente aprende sempre um pouco mais. E também cada vez com equipamentos mais modernos, então a gente aprende mais a usar uma câmera diferente, a usar uma lente específica, uma nova tecnologia, agora até inteligência artificial a gente está aprendendo a usar para aplicar na nossa profissão, de uma forma que a gente possa usar isso para contar melhores histórias de uma forma até mais rápida. Então, cada vez mais aprendendo, sempre aprendendo. A mentalidade é aquela, para mim, de eterno aprendiz. Eu sempre que eu vou para o campo, eu tento aprender algo novo, eu tento conhecer mais e treinar, chegar ali com aquela humildade. Eu não sei, eu conheço, sei que eu tenho que fazer, mas sempre com aquela mentalidade, o que esse dia vai me ensinar? E no dia seguinte a gente está um pouco melhor e mais sagaz para conseguir uma imagem única, uma imagem talvez que nunca tenha sido feita antes na história. E é isso, essa profissão é uma profissão extremamente gratificante para quem realmente gosta, né? Não vou falar, todo mundo acha que é uma questão de luxo, de estar na televisão, de fazer coisa de televisão. Não tem luxo, gente, não tem glamour, não tem nada. A gente, a maior parte do tempo, passa perrengue. Tem momentos onde a gente fica em lugares com hotéis legais, tá? Mas eu sempre falo, a gente vai do luxo ao lixo. A gente às vezes está naquele momento de luxo, que é um momento que na boa é muito rápido, às vezes é um dia que a gente pega para dormir antes de voltar para casa, num hotel mais tranquilo, depois de muito perrengue, mas a maior parte do tempo em situações muito precárias, muito mais difíceis do que a gente tem na nossa casa. Então a gente está sempre se expondo a situações muito além da zona de conforto. E isso todo mundo precisa ter noção, que não é assim, não é moleza, não é algo fácil, e não é para qualquer um, e não é para todo mundo. Então, é um trabalho muito gratificante, mas também bem difícil, mas que quem é apaixonado não tem outra coisa, é a melhor profissão do mundo, onde a gente tem oportunidades de estar
muito tempo conectado com a natureza, sempre aprender sobre um assunto novo, um bicho novo, um comportamento novo, uma característica da natureza nova, estar expostos aos reais problemas que a gente vê acontecendo no mundo, né? Às vezes a televisão fala de aquecimento global, problemas climáticos e tal, mas ali no nossa profissão a gente vê isso diariamente, a gente está no lugar onde isso está sendo realmente, a gente vê o impacto de tudo isso. Então a gente está ligado no que está acontecendo no mundo, né, e conhece pessoas incríveis, de todos os tipos, aquela pessoa simples que vive no mato, conectada, que tem muito a ensinar para a gente, os pesquisadores que têm um conhecimento teórico e prático também muito absurdo. Então a gente enriquece, cada viagem dessa a gente volta diferente. Então é legal, é a melhor profissão do mundo, mas não é moleza. Então quem quer embarcar nessa precisa estar preparado. Não é só rosas, não é uma coisa só de prazer e luxo, não tem nada disso. A vida real ela é bem mais difícil do que aparece aí nas mídias sociais. E um cinegrafista de natureza, no meu ponto de vista, precisa ter todas essas habilidades. Primeiro, aquela humildade de que a natureza é soberana e a gente não manda na natureza, a gente não dirige nada. A natureza, ela se apresenta como ela quer e a gente só precisa estar ali pronto e conectado para captar o que a gente precisa captar na hora que ela se apresenta, e a gente precisa estar pronto, porque se a gente não estiver pronto a gente vai perder e aquilo pode nunca mais se repetir. Então ela ensina muito sobre isso, sobre essa conexão, atenção, foco, não dar bobeira, não relaxar, tô cansado, tô quebrado, não aguento mais, mas se eu relaxar agora, o comportamento, aquela imagem que eu tanto busco, vai acontecer e eu vou perder. Então, enquanto eu tenho bateria, enquanto eu tenho luz, né, enquanto eu estou ali na frente, no campo, eu estou atento e estou ligado para capturar. A partir do momento que acabou a bateria, acabou o cartão, acabou a luz, aí não tem mais o que fazer, eu volto. Aí se eu não tiver uma câmera que filma em situações de pouca luz, aí provavelmente eu vou desligar. Mas enquanto a gente está ali na missão, a gente precisa estar sempre atento e sempre pronto para quando a natureza se apresentar para a gente possa captar e contar aquela história. Isso para mim é fundamental. Então essa é a habilidade principal de um cinegrafista de natureza. E outra, precisa ser versátil, não adianta só saber filmar, não adianta só saber sobre comportamento de bicho, precisa entender sobre tudo, até mecânica de carro e como cozinhar e tudo, porque a gente está ali no campo, cada um por si, em determinados momentos, uma equipe ali trabalhando em busca de um resultado e às vezes você não tem uma estrutura para poder te atender. E quanto mais confortável você estiver no campo, melhor. Então, quanto mais técnicas, mais versátil e mais em harmonia você tiver com a natureza, melhores os resultados também. E esse é o conselho que eu dou para todo mundo que quer seguir essa carreira. É muito importante você ser apaixonado pelo que faz. Todo mundo fala de paciência, para filmar a natureza precisa de paciência, para esperar o bicho, para estar ali quietinho dentro de uma barraca esperando o comportamento acontecer. Paciência é importante? Eu acho que a paciência é importante em vários aspectos da vida, né? Uma pessoa paciente, uma pessoa que não explode fácil, é uma pessoa que tem mais habilidades sociais e até pessoais, assim, para lidar com o dia a dia na vida. Mas na natureza a paciência ela perde para a paixão, né? Pessoas impacientes que estão ali naquele momento, mas são extremamente apaixonadas por natureza, por estar ali, por aquela missão, essas pessoas passam a ter paciência rapidinho. Então a paixão para mim ela é mais importante do que a paciência. Muitas vezes eu estou impaciente no campo, eu quero um negócio, mas você fica ali, já está cansado 2 semanas, comendo mal, dormindo mal, ali em busca daquele comportamento que nunca acontece, a onça não pega o bicho, a tartaruga não sai, a orca não come, a gente não vê a orca, então você fica impaciente. Mas
A hora que você acorda e vê aquele ambiente, você vê toda aquela beleza, falando, nossa, eu não queria estar em outro lugar do mundo. Aquela paixão te motiva a continuar buscando, e mesmo impaciente, você consegue alcançar os seus resultados de uma forma legal, né? Sem estressar ninguém, sem estressar a equipe, sem se estressar. Então, eu acho que a paixão é a coisa mais importante, é a maior fonte de motivação que a gente tem no campo, numa profissão como essa.